Você tem como ver quando ele entra? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, certo? A essa live que vai acontecer daqui a pouco. Estamos apenas aguardando a conexão com o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, certo? Nossa live está marcada para as 10 horas, está sendo transmitida ao vivo tanto pelo Instagram da OAB Sergipe como pelo Instagram privado, o meu Instagram privado, Inácio Kraus, certo? No Instagram. Então, a live é transmitida pelos dois Instagrams, tanto pela OAB Sergipe como pelo meu privado, Inácio Kraus. Estamos só aguardando a conexão com o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, para falar sobre essa live da advocacia, dos desafios da advocacia nesse tempo de pandemia. São muitos os desafios, vamos aguardar o pessoal entrando, tanto no Instagram da OAB, como no privado, Inácio Kraus, e aguardar a conexão com o presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, que arranjou um tempo, certo, para falar com a advocacia sergipana. Nós que sabemos que o tempo do presidente é precioso, principalmente nessa época que temos que dar mais atenção à advocacia e também à sociedade brasileira. Vamos aguardar a conexão com o presidente Felipe Santa Cruz. Já aqui, já mandando, também retribuindo as mensagens. Abraço a todos, Nivaldo, Ale, Fábio, Ramon, todos que estão acompanhando a live, tanto pelo Instagram da OAB como pelo privado de Inácio Kraus. Eu informo que as perguntas que forem sendo feitas pelo Instagram, as dúvidas, nós vamos anotar todas, certo? Porque a live são 30 minutos. Vamos anotar todas e vamos responder a todas as perguntas que forem citadas aqui na live, certo? No privado de cada um, cada advogado, cada cidadão que for fazer a pergunta, que for fazendo a pergunta nessa live. Somente aguardando a conexão com o presidente Felipe Santa Cruz. Obrigado, Alain. Um abraço aos advogados de Salvador, em geral da Bahia também. Alain Maciel. Informando mais uma vez que está sendo transmitida a live tanto pelo Instagram da Ordem, da OAB Sergipe, como pelo Instagram privado. Diogo, hoje mesmo saiu a publicação do acordo, Diego Doria, a publicação do acordo de cooperação, do termo de cooperação, certo? Explicando como é que vai ser pago os RPVs na Caixa Econômica. Hoje de manhã ou no começo da tarde deve sair a matéria nas redes sociais da OAB. Sem dúvida, Guilherme, vamos promover diversas lives, certo? Já tivemos 2 lives, uma com o Cleidson da ESA, outra com
com a presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde, juntamente com um psicólogo, e durante toda a gestão faremos diversas lives, tanto com as comissões, com os conselheiros, com outros advogados, interagindo com todo o Brasil. Somente aguardando a conexão com o presidente Felipe Santa Cruz para iniciarmos nosso bate-papo aqui, trazendo o que podemos fazer para a advocacia, para a sociedade, nesse tempo difícil, nesse tempo de crise causada por essa pandemia do coronavírus. Lembrando que todas as perguntas que não forem respondidas agora na live, certo, serão anotadas e respondidas no privado de cada um. Nivaldo, presidente da OAB Alagoas, certo? As audiências, na verdade, ainda não está tendo audiência no primeiro grau por teleconferência. O TRT iniciará sessões virtuais, certo? No âmbito do segundo grau, a partir do dia 6 de abril, e nós já enviamos ofício para o TJSE para solicitar também ver a possibilidade de sessões do tribunal e da turma recursal também serem feitas através de julgamentos virtuais, através de sessões virtuais. Enviamos ontem o ofício para o TJSE. Acho que o presidente Felipe Santa Cruz já entrou. Bom dia, presidente. Bom dia, meu amigo. É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, falando para a advocacia sergipana, e, consequentemente, para toda a advocacia brasileira. Eu sei que o senhor está numa caminhada sem manhã, sem tarde, sem noite, para resolver os problemas, tanto da advocacia como para a sociedade, nesse tempo de crise causado pela pandemia, mas eu sempre digo à sociedade e à advocacia que é na crise onde se fortalece, onde ressai o papel da instituição e o papel da advocacia. Seja muito bem-vindo e agradeço já dedicar esse tempo para falar conosco da OAB Sergipe, a advocacia sergipana e também para toda a sociedade. Bom dia, Inácio. Você está me ouvindo bem? Tá Tudo tranquilo. Para mim, uma honra poder conversar contigo, sabe, da minha amizade, da minha admiração pelo teu trabalho. Nos conhecemos há muito tempo, desde caixistas, sei do teu comprometimento com a advocacia e da força de todos os colegas sergipanos, conselheiros federais, diretores, conselheiros seccionais, a todos aqueles que trabalham arduamente pela Ordem dos Advogados e pela sociedade. Então, é um momento difícil, é um momento de angústias, né? À medida que os dias vão passando, nós todos ficamos cada vez mais preocupados com o futuro e com o presente, com as pessoas que têm mais dificuldade também, precisam mais, mas é um momento onde nós devemos manter uma capacidade de comunicação para que não fiquemos ilhados, né? Nós temos que nos ouvir e conseguir construir uma agenda, não vai ser uma agenda plena de todos os assuntos, porque a distância impede isso, mas aos poucos, através desse aparato virtual que a sociedade dispõe, que a humanidade dispõe, nós vamos superando essas dificuldades. Sem dúvida, presidente, é o que eu sempre digo aqui, que nós estamos trabalhando todo o sistema OAB, OAB, Caixa de Assistência, ESA, a Jovem Advocacia também trabalhando para minimizar os problemas da advocacia nessa crise e também da sociedade. E já no âmbito da seccional, já fizemos diversas ações, certo, em prol da advocacia, como o pedido de solicitação de prioridade nos alvarás. Agora estamos tentando com os bancos viabilizar o pagamento desses alvarás, porque é uma contradição quando o CNJ coloca a expedição de alvarás como prioridade e alguns bancos não querem
impedem a advocacia de sacar esses valores, esses alvarás emitidos, liberados pela Justiça. Então, estamos trabalhando para minimizar o trabalho, ou minimizar o impacto da crise para a advocacia. Estamos já trabalhando, vendo os requisitos para repassar benefícios que foi liberado pelo Conselho Federal, liberado pelo FIDA para a advocacia. Estamos vendo como esses benefícios serão passados e tudo, obviamente, seguindo as diretrizes do Conselho Federal, que está trabalhando dioturnamente. E aí a gente queria, presidente, que o senhor explicasse para a advocacia sergipana como vai funcionar, eu sei que está em estudo ainda, mas como vai funcionar esse fundo emergencial que foi criado para socorrer a advocacia que está mais necessitada e que precisará, certo, da OAB nessa hora tão difícil. Foi criado o Fundo Emergencial da Advocacia, está sendo discutido como será repassado ao advogado. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado sobre a criação desse fundo emergencial para a advocacia sergipana e para a brasileira em geral. No primeiro momento, nós buscamos soluções, Inácio. Você sabe que nós temos um sistema muito capilarizado, mas também um sistema que tem despesas altas. Então, nós temos funcionários no Brasil inteiro, mais de 1.000 subseções, 27 seccionais. A capilaridade da Ordem dos Advogados, que também possibilita que ela seja tão forte na sociedade brasileira, né, que ela tenha essa imagem positiva, 66% de aprovação, segundo pesquisa contratada pela Associação dos Magistrados em dezembro. Essa capilaridade tem uma despesa muito alta, ela tem um custeio muito alto. Então, no primeiro momento, o nosso esforço é fazer com que o advogado que não tem como pagar a sua anuidade não se sinta, nesse momento, não sinta que a ordem está de maneira alguma o cobrando. Então, nós suspendemos, em parceria com os presidentes das seccionais, a exigibilidade desses 3 meses primeiros, aí, a cobrança desses 3 meses, março, abril e maio. Claro, quem puder pagar, paga. Agora, quem não tiver condições, não se preocupe mais. Organizamos a nossa estrutura nacional para poder continuar pagando o salário dos servidores da Ordem dos Advogados. Então, nós temos milhares de servidores que, nesse exato momento, estão em home office. E não seria lógico que nós suspendêssemos o pagamento de salário dessas pessoas que colaboram com a Ordem há anos, e que vivem a vida da OAB. Nós sabemos que, pela natureza da nossa entidade, como todos nós somos muito transitórios, né, os cargos de direção se renovam com grande rapidez, o corpo funcional da OAB tem uma importância ímpar, né, porque ele confere estabilidade à entidade. Nós temos um corpo funcional que confere essa estabilidade à nossa entidade, deve ser valorizado, não podemos faltar com ele, plano de saúde, aí por diante. Então, resolvido esse primeiro problema, houve um repasse aos estados para ajudar, houve um repasse às caixas dos advogados através do FIDA para socorrer as caixas dentro do possível, e temos diante de nós um desafio hercúleo. Qual é? Nós temos uma advocacia com mais de 1 milhão de integrantes, né? Por óbvio, por mais que nós possamos ter a intenção de atender a cada um, as nossas forças nunca serão forças de tamanho suficiente para amparar a todos. Então, nós temos que amparar quem precisa mais, né? Estamos discutindo, e isso tem gerado muita polêmica entre nós, qual será a forma desse amparo. Ou isso deve ser decidido até amanhã, ou se vamos repassar às seccionais e caixas o dinheiro que for arrecadado na campanha que estamos colocando na rua, já arrecadamos um pequeno valor, mas ampliaríamos a campanha, ou se vamos diretamente enviar alimentos ou remédios às pessoas. Só que a logística disso é muito importante. Não só a logística, a transparência desse processo é muito importante. Claro que nós confiamos na boa-fé e na honestidade de todos os envolvidos, mas nós temos que ter certeza logística, e o país está numa crise aguda, de que esse esforço nosso de doação vai chegar realmente a quem precisa. Então, esse debate que está ocorrendo hoje no Colégio Presidente, né, da forma que se dará a utilização desses recursos, dizendo à advocacia novamente, não se preocupe com a anuidade nesse momento, nós estamos juntos nisso e se tivermos que reduzir estrutura, faremos opções.
Faremos opções em conjunto, que são as opções, aliás, político-institucionais da nossa entidade. Nós estamos unidos, somos todos uma advocacia só. É óbvio que alguns têm mais condições que outros de suportar, e o nosso esforço agora é um esforço de solidariedade. Solidariedade e vida. Ficar em casa, evitar o contágio. Veja, Inácio, todos os números que estão saindo demonstram que a política de isolamento, por mais dura que seja, está evitando. O Rio de Janeiro hoje, por exemplo, já está com quase colapso das suas UTIs. Eu pergunto ao colega que está nos ouvindo, né, que está conversando conosco aqui, se nós não fizéssemos a política de isolamento como temos lutado desde o início, inclusive indo ao Supremo pedir para que ela seja garantida, como preconizado por biólogos, infectologistas e médicos da Organização Mundial da Saúde dos estados e dos municípios e da própria União Federal. Se nós não tivéssemos feito isso, nós sabemos que essa resposta de 40, 50 mortes por dia já estaria hoje em 200, segundo o estudo da Fiocruz. Então, nós teríamos um avião caindo no Brasil, lotado, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, é duro, é duro. Nós estamos sofrendo, estamos. Reconstruir será difícil? Será. Mas se estivermos vivos e tivermos aprendido algo com esse episódio, que nos aproxime, que retome princípios que são humanitários, nós vamos reconstruir o Brasil. E a advocacia, e aí digo isso aos nossos colegas, a advocacia é indispensável, não é um texto aleatório da Constituição Federal, quando ela chama de indispensável. A advocacia é a profissão mãe dessa reconstrução. Se agora a profissão mãe é a medicina, porque a nossa vida está na mão dos nossos médicos, a reconstrução certamente se dará na mão dos trabalhadores e se dará também, principalmente, na mão dos advogados que levam ao judiciário os anseios, as angústias e a busca por justiça da população. Sem dúvida, presidente. É importante frisar e ratificar a importância do isolamento, certo, da quarentena. Infelizmente, hoje tivemos a notícia dos 2 primeiros óbitos aqui em Aracaju, e com isso também tivemos uma notícia em que Aracaju é a cidade do Brasil, a capital do Brasil, onde menos está se cumprindo o isolamento, a quarentena. Então, isso é necessário a gente fazer essa conscientização à população aracajuana, à população de todo o estado de Sergipe, para que cumpramos a quarentena e o isolamento, porque não se alastrou ainda mais essa doença por causa da quarentena. Mas temos que respeitar o que falam as autoridades médicas, as autoridades da área de saúde, que elas são as autoridades, e elas que têm que dizer o que é que a população deve fazer. Então, eu peço, hoje realmente tivemos os 2 primeiros óbitos aqui na cidade de Aracaju, causados pela infecção do coronavírus. E eu quero aqui ratificar a importância do isolamento. A advocacia, a OAB está trabalhando com funcionários nas atividades essenciais, porém em teletrabalho, certo? Não deixamos de fazer nada as atividades para a advocacia que já vimos fazendo e continuamos fazendo, trabalhando diuturnamente para a advocacia e para a sociedade. Mas é importante ouvir as autoridades da área de saúde, as autoridades médicas, e as autoridades médicas dizem que, nesse momento, o isolamento social é a medida para evitar o alastramento dessa pandemia do coronavírus. Mas, presidente, falando, alguns advogados, inclusive na live passada, perguntaram: a OAB trabalha mais para a sociedade do que para a advocacia. É importante deixar aqui claro que, quando a OAB, cumprindo o seu papel social e constitucional de também trabalhar para a sociedade, para o cidadão e para a cidadã, está trabalhando também para a advocacia. É importante pegar e colocar isso para a advocacia e para a sociedade, a importância do trabalho da OAB para a sociedade brasileira. Inácio, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Primeiro, eu tenho uma visão consolidada. Eu estou há 14 anos participando da vida da Ordem, eu fui conselheiro seccional, eu fui diretor de subseções no meu estado, que minha tarefa era básica. Isso mudou minha vida, porque eu era um advogado
da capital e eu conheci o tamanho da advocacia, como ela pensa de forma variada, como ela se organiza de forma variada. Então, as subseções, para mim, foram um divisor de águas. Depois eu tive a honra de ser presidente de Caixa e descobri o lado duro, né, da pobreza, que a nossa profissão... Não tem como existir uma profissão rica num país pobre, né? Nós temos colegas que precisam do mais básico, abandonados, sem amparo psicológico, sem amparo... e aí tive a honra de ser presidente da minha seccional e presidente do Conselho Federal. E eu digo para você, todos esses anos eu conheci pessoas que são variadas. Umas pensam de direita, de esquerda, pobres, ricas, mas todas as pessoas que participam da Ordem dos Advogados têm uma ideia de doação. A nossa entidade se organiza voluntária e gratuitamente e ela é uma forma de realização coletiva, porque a advocacia brasileira tem essa necessidade de não se ensimesmar só na atividade privada. E o que ela ganhou com isso? Essa é a reflexão que eu faço para quem está nos ouvindo. Ela ganhou um aparato legal que poucas advocacias no mundo, eu ouso dizer talvez nenhuma, possui. Ela tem o exame obrigatório, ela tem a inscrição nacional, ela é organizada em todo o território nacional, ela tem agora a lei que criminaliza a violação de prerrogativas, que nós conquistamos juntos nesse mandato. Ela tem uma série de estruturas que visam o quê? Está lá no Estatuto. Defender a sociedade e defender a advocacia. É verdade. Às vezes, a defesa da sociedade tem uma força comunicacional, porque sai no Jornal Nacional, porque sai nas redes, sai na mídia, maior do que aquilo que é 95% do teu tempo como presidente de seccional. Eu tenho certeza, que eu sei do meu, nesses 14 anos, que 95% do nosso tempo é tratado com um problema concreto do advogado, com o dia a dia do advogado, com o problema do advogado no fórum, com o problema da vara do trabalho, com o problema... Esse é o nosso dia a dia. Agora, essas questões da sociedade trazem maior significação à atuação da OAB. E um grande líder de OAB, que foi, para mim, uma pessoa muito importante na minha vida, foi o último presidente do Conselho Federal carioca antes de mim, que foi Eduardo Seabra Fagundes, falecido recentemente, ensinava que essa é a peça que faz compreender a força da advocacia brasileira. Ela se organiza através da ordem, a ordem defendendo a sociedade, uma é fator de prestígio da outra. E aí essa advocacia que se organiza em defesa da democracia liberal, das liberdades, historicamente através do munus público, com princípios não mercantilistas, todo esse conjunto que foi sendo construído nesses 90 anos da Ordem dos Advogados é que nos confere essa importância que nos faz tão ouvidos quando defendemos a sociedade. A pergunta que eu deixo, e aí talvez isso que está acontecendo seja uma forma para as futuras gerações de dirigentes da Ordem refletir, é a capacidade nossa de comunicar no dia a dia. Tudo que é feito pelo advogado não é a mesma capacidade de comunicar o que é feito pela sociedade. Eu dou um exemplo. Na nossa geração de OAB, a estrutura de prerrogativas da Ordem dos Advogados se profissionalizou. Ela vem gestão após gestão, não importa de quem, ficando cada vez mais complexa e mais profissional. Nós temos hoje uma estrutura capilar de defesa de prerrogativas que se organiza a partir do Conselho Federal. Nós estamos montando uma grande corregedoria para combater as startups, as fraudes, o litígio fraudulento, para garantir o exercício profissional de quem merece advogar, de quem é advogado de verdade. Nós temos uma estrutura de tribunal de ética gigantesca no Brasil inteiro. Milhares de advogados e advogadas gratuitamente se dedicam a julgar os outros. Eu, por exemplo, sou advogado, eu sou péssimo nisso, nunca seria magistrado. Não nasci para decidir dessa forma, não tenho essa imparcialidade. Sou apaixonado, gosto de defender pontos de vista, me rendo às minhas
formas de ver o mundo. Por isso, me encontro na advocacia. Todos os dias, colegas se colocam na posição de juízes dos seus próprios colegas, e gratuitamente, voluntariamente. Então, assim, eu acho injusto que se diga que a Ordem dos Advogados dedica mais tempo à sociedade que à advocacia. Não é verdade. E a solução para isso é melhorar essa comunicação, e a outra solução é fazer a coisa mais bela que o nosso sistema tem, que é a sua capacidade democrática. Essa juventude que às vezes acha isso, e eu entendo que ela ache isso, até porque aprendi que quando algo se comunica errado, a incapacidade é nossa, nós é que temos a obrigação, quem fala tem a obrigação de explicar com clareza, ela que venha para a Ordem dos Advogados, né? Receba das nossas mãos essa tocha e mantenha essa caminhada. Agora, eu tenho certeza que se nós mudarmos a caminhada de destino, se nós só cuidarmos dos nossos muros, do intramuros, nós perderemos valor social e a própria advocacia se enfraquecerá. Sem dúvida, presidente. Eu acompanho o seu trabalho desde a época que fomos presidentes de Caixa de Assistência. Eu aqui em Sergipe, o senhor no Rio de Janeiro, e sei o quanto o senhor foi solidário com as caixas de menor porte. Certo? A gente sabe que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as caixas e OABs têm possibilidades financeiras maiores do que as caixas, como Sergipe, Alagoas. E quando o senhor, me lembro que quando o senhor foi presidente da Caixa de Assistência do Rio de Janeiro, e eu presidente da Caixa de Assistência de Sergipe, o quanto o senhor ajudou as caixas menores, principalmente a do Espírito Santo, do nosso amigo Aled e outras caixas daqui do Nordeste também. Então, já demonstrando esse espírito solidário que está sendo demonstrado agora com o senhor na presidência do Conselho Federal, certo? Regendo todo o Conselho Federal e as seccionais e procurando a cada dia, juntamente com todo o sistema, trazer benefícios para a advocacia nesse momento difícil. Eu quero aqui só lembrar aos colegas, presidente, porque está tendo algumas perguntas de advogados que chegaram após o início da live, que foi criado um fundo emergencial para a advocacia. Esse fundo emergencial da advocacia está aberto para arrecadar doações e depois ser repassado para a advocacia que precisa nesse momento de crise, mas também tem um valor que foi disponibilizado pelo FIDA para as caixas de assistência de todo o Brasil, que também será revertido em benefício para a advocacia. Estão sendo criados requisitos para que seja repassado esse valor para a advocacia que realmente necessita nesse momento de pandemia. Presidente, o que também tem gerado perguntas é a questão da vacinação, certo? Foi, inclusive, informado ontem que houve um atraso na entrega das vacinas para a advocacia. Eu quero aqui tranquilizar a advocacia, não são muitas vacinas, porque as vacinas estão em falta em todos os laboratórios, certo? Mas o Conselho Federal, o CONCAD, também através do FIDA, conseguiu adquirir um lote de vacinas e vai distribuir para todas as caixas do Brasil. Estamos apenas aguardando a chegada dessa vacina. Não fosse a escassez de vacinas nos laboratórios, agora temos um problema com o transporte, porque realmente a malha aérea diminuiu nesse período de pandemia, então também temos o problema de transportar essas vacinas, mas eu quero deixar aqui a advocacia, principalmente o grupo de risco, certo? Que as vacinas em breve estarão chegando aqui em nosso seccional, em um número reduzido, mas é como eu digo, nós estamos em tempo de anormalidade, em tempo de guerra, não estamos na normalidade. Não terá, infelizmente, vacina para todo mundo, porque não tem como trazer 10 mil vacinas para a Sergipe, até porque não tem disponibilidade nos laboratórios. Então, a gente vai criar requisitos para quem será primeiro vacinado e assim, por diante. A ponta disso, né, Inácio, esse trabalho tem que ser feito em cada caixa e em cada seccional para verificar as necessidades de cada local. Agora, é fato que estamos com dificuldade de obtenção de vacinas, lotes que já haviam sido comprados. Ontem o ministro Mandetta, inclusive, dividiu conosco a angústia que eu achei realmente
correta, né? Tudo que nós falávamos sobre o abandono da ciência e do investimento em pesquisa está vivendo hoje o seu florescer, né? Os efeitos desse abandono. Nós somos dependentes da importação de reagentes, nós somos dependentes da importação de elementos químicos que são necessários a esses procedimentos, a essas vacinas, exames, testes, e agora estamos em competição com países mais ricos, mais poderosos, que podem pagar mais por esses insumos. Então, estamos vivendo uma situação muito difícil mesmo. Por isso, por ter pior, eu volto ao tema, por pior que possa parecer, por terrível que possa parecer, a única solução nos próximos dias, ouvindo as autoridades, até que elas digam que podemos realmente relaxar é o isolamento social. E para isso nós temos que focar, eu estou vendo aqui as perguntas, eu ouvi mais uma pergunta de anuidade, eu peço encarecidamente aos colegas, não se preocupem com isso agora. Não se preocupem com isso. Se você não pode pagar, não pague. Não pague. Se você pode pagar, você tem uma poupança, está numa situação mais tranquila, seu cliente está te pagando, pague, porque esse dinheiro vai ser importante para esse conjunto de medidas que a ordem tem que continuar tomando e para que ela possa continuar pagando as pessoas para não criar um efeito dominó de paralisação e de completa falência do país. Agora, se você não pode pagar, não se preocupe com isso. Nós voltamos a conversar sobre isso no final de maio. Agora, voltando para o tema do que temos que fazer. Nossa grande preocupação é a volta do prazo do processo virtual. E não é só a volta do prazo do processo virtual. É que essa organização nacional, porque nós não temos um PJE nacional, passe a se dar com o equilíbrio de produtividade entre todos os estados. Então, hoje, o que nós temos? Alguma justiça produzindo mais do que a outra, algumas justiças inovando em teleconferência, julgamentos virtuais, que são soluções que não são perfeitas, que nós vamos lutar para serem aprimoradas, mas no momento são indispensáveis, e outras justiças entrando num ritmo quase de férias. Outros tribunais entrando em ritmo de férias, o que é inadmissível, e a gente tem conversado. Na segunda-feira eu fiz uma live com a presença do ministro Toffoli. A gente tem conversado que é importante que o CNJ, e o presidente do CNJ está atento a isso, crie uma espécie de câmara de produtividade, que acompanhe esse trabalho remoto de serventuários e magistrados e que possa voltar a garantir esse fluxo de peticionamento e de normalidade dos prazos. Isso, nós temos aí um prazo de 30 de abril e o ideal é que até 30 de abril nós já tenhamos dado passos concretos, e é isso que estamos clamando ao Conselho Nacional de Justiça, passos concretos na construção dessa retomada, o mais próximo do ideal possível. Plena ela nunca será. E também, e aí veja essas perguntas aqui, a preocupação nossa com alvarás, mandados de pagamento, RPVs. Veja, isso aos poucos, os presidentes de seccional, em conjunto com o Conselho Federal, estão conseguindo fazer ver aos tribunais que esse dinheiro hoje é indispensável à parte, ao jurisdicionado. Ele precisa desse dinheiro. Esse dinheiro, a liquidez, todos os economistas do mundo dizem que nesse momento é importante liquidez. Então, tudo que vem trabalhar contra a liquidez, essa proposta, por exemplo, de suspender precatório por mais 10 anos, essa proposta ela é uma vergonha, porque esse precatório ele é pago àquela professora aposentada do município do interior. 90 e tantos % desse precatório são verbas alimentares. O ser humano, o cidadão já morejou anos na justiça, já existe esse instrumento feudal que só existe no Brasil, que é o instrumento do precatório, e agora eu defendo, no momento de necessária liquidez, o calote. Então, essa construção está sendo feita, é uma política institucional nossa de que, nesse momento, a prioridade é o pagamento. Só que aí nós estamos esbarrando em vários estados, e aí estamos negociando estado a estado e também tentando nacionalmente, na burocracia dos bancos públicos, principalmente da Caixa e do Banco do Brasil. E aí cada estado, em alguns lugares, a situação melhora num dia, nos outros há problema no outro, dependendo da agência. E nós estamos pedindo à Caixa e ao Banco do Brasil que tenham consciência nessa hora de que o importante é, claro, obrigada cumpridamente
as exigências legais, o que é necessário para a liberação de verbas, os poderes do procurador, mas que passem a liberar. E, por fim, eu clamo à advocacia que pense permanentemente em procurar, porque alguns setores podem agora também resolver parte do seu passivo através da conciliação, através do acordo, da transação, que se dará de outra forma no momento desse, né? É óbvio que no momento de crise o valor do dinheiro ganha maior relevância. A capacidade econômica de um valor, ela não pode ser aguardada, ela não pode ser procrastinada, protraída no tempo. Então, eu necessariamente, nesse momento, o dinheiro tem mais valor. Talvez seja a hora para aqueles setores que têm capitalização, através dos seus advogados, de buscar o advogado da outra parte e ali transacionar o que seria importante para a redução do número de litígios e importante também para a construção dessa advocacia que nós queremos. Uma advocacia ética e rígida, que consiga resolver grande parte dos seus problemas, dos seus clientes, das lutas, dos litígios, dos anseios, através da negociação, da mediação, do contrato direto com o colega, fora do Poder Judiciário, com as suas limitações. Sem dúvida, presidente. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. E aqui, tanto o TRT como o TJ estão divulgando a produtividade. O TJ já proferiu mais de 6 mil sentenças em 12 dias. O TRT liberando diversos alvarás, também proferindo diversas sentenças no primeiro grau. Já agora, no dia 6 de abril, teremos a sessão virtual do TRT. Certo? Ontem enviamos ofício ao presidente do TJ para que proceda da mesma forma, tendo sessões virtuais, tanto no segundo grau como nas turmas recursais. Certo? O CNJ, inclusive, disponibilizou uma plataforma para isso, porque também existe uma preocupação, certo, dos colegas advogados quanto à suspensão dos prazos em processos eletrônicos. O Conselho Federal também está conversando com o CNJ para ver uma forma de minimizar esses prejuízos para a advocacia quanto à suspensão dos prazos de processos eletrônicos. Então, aqui o TRT, o TJ tem demonstrado, tem levado nas redes sociais realmente a sua produtividade, certo? Aqui a gente tem que parabenizar os bons exemplos, a OAB sempre aqui parabeniza. Infelizmente, como o senhor disse, alguns bancos, principalmente os públicos, não estão sendo solidários com a advocacia. Não é só com a advocacia, é com as partes também, porque os alvarás têm os honorários da advocacia, mas têm os honorários das partes também. Conseguimos um acordo operacional com a Caixa Econômica Federal, que vai ser publicado hoje. O Banco do Estado do Sergipe foi o primeiro a atender ao pleito da ordem e está pagando, certo, os alvarás. Infelizmente, o Banco do Brasil é que teve dificuldade e ajuizamos uma ação contra o Banco do Brasil. Vamos tomar também outras medidas administrativas, porque, infelizmente, o Banco do Brasil não é a primeira vez que deixa a advocacia na mão. Estamos aguardando porque o juiz federal concedeu o prazo de 72 horas, não concedeu a liminar inaudita até a parte, sem oitiva da parte, e concedeu 72 horas para que o banco e o Ministério Público se manifestassem sobre o pedido da OAB. Mas, de qualquer forma, independentemente de ação judicial, eu espero que o Banco do Brasil se sensibilize com a advocacia e também com as partes que precisam desses valores nesse tempo de pandemia para cumprir suas obrigações e também levar comida para casa. Quanto à anuidade, certo, como bem frisou o senhor, que os advogados não se preocupem, nós aqui na OAB Sergipe, certo, prorrogamos os vencimentos de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro, e se for necessárias outras medidas, tomaremos também. Quero aqui deixar claro para a advocacia sergipana que a OAB estará sempre ao lado da advocacia e, como vem demonstrando também, ao lado da sociedade sergipana. Já fizemos diversos ofícios, diversos pedidos, como suspensão de conta de energia, suspensão de conta de água, que isso também abrange a sociedade. Fomos atendidos pela Companhia de Saneamento Básica de Água de Sergipe, pela Empresa Energética de Sergipe, e continuaremos trabalhando, certo, em home office,
mas não paramos de trabalhar, tanto para a advocacia como para a sociedade, e sendo solidários com todos. Viu, presidente? Então, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Eu sei que o tempo do senhor é precioso, tem que atender toda a advocacia brasileira, todas as seccionais do país e ainda mais a sociedade. Quero aqui parabenizar pelo posicionamento firme em prol da advocacia, em prol da sociedade, e sabe que Sergipe é uma segunda casa, a gente não se conhece só de agora, já se conhece de muito tempo, desde quando fomos presidente de Caixa, então acompanho o trabalho do senhor há muito tempo e sei o quanto o senhor é preocupado com a advocacia e com a sociedade brasileira. Quero aqui deixar meus agradecimentos e passo para a palavra para as considerações finais, presidente. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade, pelo apoio que sempre tivemos um com o outro. Parabéns pela tua condução. Acho que a chave, eu digo sempre que o nosso sistema OAB, se ele tem pontos que nós vamos sempre precisar aprimorar, e claro que há, ele também tem virtudes que devem ser ressaltadas. E a chave dele é essa organização em sistema, onde todos trabalham coletivamente e ninguém é mais importante que a entidade. Né? Ninguém é maior, ninguém se confunde. A entidade é a soma muito maior do que todos nós, inclusive, porque ela também é a soma dos que vieram antes de nós, que já não estão mais aqui. Então, ela vai reagir sempre lá na ponta, né? Eu estou vendo aqui reclamações nos municípios do interior, nós temos nossas subseções, nossas lideranças eleitas democraticamente, nós temos os presidentes de seccional conduzindo as 27 seccionais dos 26 estados e mais o Distrito Federal, trabalhando, né? Doando parte do seu tempo. Todos nós estamos com dificuldades familiares, todos temos pais que estão isolados, os que têm a alegria ainda de ter pais vivos. Temos pessoas queridas que têm esse termo terrível, comorbidade, né? Passou a se tratar como se fosse uma condenação, doenças que há menos de 6 meses eram doenças crônicas e tratáveis, que boa parte do povo brasileiro detém, que são como diabetes e pressão alta, né? Então essas pessoas passaram a ser tratadas como condenadas ou de menor importância. Todos nós estamos vivendo essas angústias humanas diante dessa tragédia. Mas com o mesmo espírito, que é esse espírito de doação, de solidariedade e de trabalho coletivo, e também corrigindo o que tivermos que corrigir, porque obviamente não somos donos da verdade, nós vamos ajustando de boa fé todos os dias. O que queremos para o país é serenidade de todos, é trabalho concreto. Já começamos a ver os efeitos, e aí falo da luta da sociedade mesmo, da falta de coordenação que existe hoje entre os poderes e entre os entes federativos. Estamos denunciando isso como um equívoco, né? Fomos ao Supremo dizer que isso fere a Constituição, sim, porque essa articulação dos estados, municípios e governo federal, essa articulação da palavra com a causa e a consequência, né? Então, se eu determino que a Caixa Econômica vai pagar R$600, se o governo vai pagar R$600 a cada um, em quantos dias esse dinheiro vai chegar lá na ponta? Isso é gestão. Isso não é política, isso não é discussão ideológica. E quanto a isso, fiquem tranquilos, nós vamos cobrar todos os dias. Mas tendo a prioridade maior em olhar para a retomada da produtividade, dos processos, dentro do possível, de uma normalidade que, ainda que não seja plena até que tudo isso acabe, permita que nós possamos sobreviver, possamos continuar trabalhando, servindo a sociedade. Obrigado, viu, Inácio? Conta comigo sempre. E vamos seguir trabalhando nesse sentido. Obrigado, presidente, mais uma vez. Aqui é o OAB Sergipe, todos os conselheiros, as comissões, os presidentes de regional do interior estão unidos no combate ao coronavírus e também para minimizar os impactos do coronavírus para a advocacia e para a sociedade. Quero aqui agradecer mais uma vez e dizer a toda a sociedade sergipana, à advocacia sergipana, que a vida e a saúde e a família estão acima de qualquer prioridade. Vamos manter o isolamento, continuando a trabalhar com home office, porque só assim venceremos a guerra contra o coronavírus. O restante a gente pega e vai trabalhando aqui no AB para minimizar
os impactos da crise para a advocacia e para a sociedade. Mais uma vez, presidente, muito obrigado e vamos continuar nossas discussões nas redes sociais para trazer mais benefícios para a advocacia. Eu vou continuar aqui um pouco mais, conversando com a advocacia sergipana, respondendo as perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Final da live com o presidente do Conselho Federal, vou ficar aqui mais um pouquinho com a advocacia sergipana, com a sociedade, para responder algumas perguntas. Informando que tanto o Instagram da OAB Sergipe como o meu privado, Inácio Kraus, está transmitindo essa live ao vivo. Eu quero ter uma pergunta aqui de Maristela, sobre a questão de que em Nossa Senhora das Dores não está expedindo alvará. Eu solicito que, caso a juíza de Nossa Senhora das Dores não esteja expedindo alvarás, entre em contato com o nosso canal. A gente abriu um canal específico para reclamações sobre a expedição de alvarás, certo? Na OAB. Entre em contato com o nosso canal. Esses canais estão nas redes sociais da OAB Sergipe, passando o problema que nós vamos entrar em contato, não só com a juíza, mas também com a corredoria. Quero agradecer aqui também a Emanuela. Veja só, a depender do banco. Nós estamos tendo, Emanuel, a gente está tendo um problema, se for aqui em Sergipe, nós estamos tendo problema com o Banco do Brasil, nós judicializamos, certo? Entramos com uma ação para resolver essa questão do alvará contra o Banco do Brasil. O juiz federal concedeu o prazo de 72 horas para se manifestar, para o Banco do Brasil se manifestar, mas também qualquer dúvida pode entrar em contato, a advocacia sergipana pode entrar em contato com os canais que foram disponibilizados por nós para resolver essa questão de alvarás. Maristela, eu peço que mais uma vez entre em contato com Cíntia, certo? Que aqui está com a responsável pelo canal Alvará, para verificar a resposta dela, certo? Eu agradeço mais uma vez, certo, a todos que participaram da live, e qualquer dúvida disponibilizamos em nossos canais, em nossas redes sociais, os canais tanto para a advocacia como para a sociedade. Então, prerrogativa, direitos humanos, secretaria, cartório, e-mail da presidência, para que nós tenhamos certeza que estaremos nesse lado mais difícil, cada vez mais juntos, cada vez mais perto da advocacia e da sociedade sergipana, do cidadão e da cidadã, porque nós temos um papel institucional, certo? Definido na Constituição, que nós também somos a voz do cidadão e da cidadã. Então, aqui eu agradeço mais uma vez. Amanhã teremos outra live e daremos sequência durante toda a gestão com várias lives. E nesse período de pandemia, lives voltadas especificamente para o controle, o combate e para trazer os benefícios e as dúvidas, e tirar as dúvidas da advocacia da sociedade nesse período de pandemia do coronavírus. Muito obrigado, certo? Então, até a próxima live. Bom dia e saúde, e vamos ficar em isolamento, que só assim vamos exterminar e vencer essa guerra contra o coronavírus. Muito obrigado, bom dia a todos.